Eu quero trabalhar com vocês um pouco da história, não é, do que nós estamos vendo até agora. Me encanta pensar que Deus me amou e já sabia da minha existência muito antes dela acontecer. Me amou e preparou tudo para que eu e você pudéssemos ter um encontro com Ele desde o Gênesis. E eu quero começar falando com você a partir de Gênesis, a partir do começo de todas as coisas. Se você puder abrir a tua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos caminhar um pouco aí, alguns textos, não muitos, vão estar para você aqui também na tela. Eu preparei um sermão hoje, talvez uma história mais parecida com uma história do que um sermão do exílio à cruz, para a gente poder entender o que Deus fez e o porquê nós estamos aqui nesse dia comemorando esse domingo de Páscoa tão especial. Eu sei que muitos vão sair daqui, vão ter aí o almoço de Páscoa, não é? Vão continuar comemorando esse dia, que de fato é um dia que nós precisamos comemorar, afinal de contas, comemoramos a morte e ressurreição do nosso Senhor, aquele que nos salvou através da cruz do Calvário. Então nós precisamos comemorar isso sim, mas precisamos também entender a história, entender como é que ela ocorreu, como é que ela aconteceu. O Fábio, com a equipe de teatro, mostrou parte dessa história. Eu gostaria de mostrar um pouco mais, talvez ampliar um pouquinho isso para nós entendermos um pouco melhor. Quando pensamos em Gênesis, no início de todas as coisas, lá na criação do homem, da mulher, deste mundo e tudo que aí existe, o Senhor preparou um jardim para que fosse algo, ou um lugar perfeito para que o homem estivesse ali. Essa é uma história que todos nós conhecemos, porque ela é contada desde a nossa infância, mas Deus preparou esse lugar, um lugar especial para o homem. Essa foi a ideia inicial de Deus, não é? Um lugar especial para o homem. Ele cria um jardim, nesse jardim, ele coloca um homem nesse jardim. Este homem tinha poder nesse jardim, inclusive para nomear todos os animais, para poder saborear de tudo que aquele jardim produzia, de todas as coisas. Deus percebe que não era bom que esse homem estivesse só. E olha que Deus é tremendo nisso, porque de fato não é bom que o homem esteja só. E Deus dá a ele então uma auxiliadora, uma ajudadora, a Eva, todo mundo conhece essa história. Não é? E ali, inicialmente, tudo que era necessário para o homem estava ali. Não é? Ele só não podia comer de um só fruto, que Deus havia dito que ele não deveria comer daquele fruto. Mas ele podia viver e viver bem ali. O livro de Gênesis diz que que o Senhor Deus, vinha na viração do dia, ou seja, vinha no final de tarde para bater papo. Imagina você ter o privilégio de bater papo com Deus, de conversar sobre o Corinthians, sobre outras coisas que foi dito aqui, mas ali eles podiam conversar qualquer coisa com Deus, qualquer coisa com Deus. E o texto é claro nesse sentido, até que este homem e esta mulher pecam, porque desobedecem a Deus, vocês conhecem a história, e a partir do momento que eles desobedecem a Deus, eles ficam envergonhados. Interessante que eles não tinham vergonha de Deus. Deus via para conversar com eles, bater um papo com eles todos os dias, eles estavam nus, não se envergonhavam disso. Quando o pecado entrou no coração deles, eles correram para fazer ali uma roupa ou para tapar as suas partes íntimas porque ficaram envergonhados na presença de Deus. Olha o que o pecado faz nas nossas vidas. Nos afasta de Deus, nos faz viver uma vida de vergonha, de termos receio, porque as pessoas, quando estão vivendo uma vida de pecado, de fato elas se afastam de Deus. E aqui Adão e Eva se afastaram de Deus porque pecaram, porque desobedeceram. Então percebam que quando nós estamos falando de exílio, nós estamos falando de, primeiro, um lugar que foi criado para que esse homem e esta mulher tivessem uma vida boa, uma vida plena. Assim é a nossa relação com Deus. Deus, quando nos salva, Deus, quando nos resgata de uma vida de pecado, Ele quer que nós tenhamos uma vida boa. Ele quer que tenhamos uma vida na presença dEle, não uma vida, não é como alguns estão pregando por aí, cheia de coisas que Deus não prometeu, mas uma vida na presença dEle, uma vida cuidada por Ele, uma vida vivendo de acordo com a vontade dEle. Essa era a ideia de Deus aqui no Jardim do Éden. O exílio que eu coloquei como um tema da minha mensagem, como parte, é uma condição de estar afastado da terra prometida. Então, quando pensamos em exílio, você tem que pensar que há uma promessa de Deus para nós, havia uma promessa de Deus para a humanidade em toda a história, mas o exílio significa que o povo está afastado desta terra prometida que o Senhor prometeu, ou também afastado da presença de Deus. Afinal de contas, quando olhamos para o Éden, Deus estava ali. E quando o homem peca, quando o homem
contraria uma ordem que Deus havia dado, a presença de Deus deixa de estar ali naquele lugar. Este é o exílio. Também exílio pode ser esse afastamento da comunhão com o povo de Deus. Toda vez que nós estamos exilados, nós não estamos em comunhão com o povo de Deus. Deus nos chamou para vivermos em família, e essa é a ideia do que nós estamos fazendo aqui. Nós temos hoje uma família, que é a família Bethesda. Existem várias outras famílias por aí, não é? A família da Pibsa de Santo André, e assim por diante. São famílias, são grupos de pessoas que se reúnem no lugar, que formam uma grande família, uma família universal, não é? Essa família total. Então o exílio é esse. É quando eu me afasto da terra prometida, da comunhão com Deus, da comunhão com os meus amados, por causa do pecado e da desobediência. Toda vez que o homem peca ou desobedece a Deus, que também é um pecado, ele se afasta disso. Ele passa a deixar de desfrutar de um lugar que Deus preparou para viver no exílio, para viver afastado, para viver uma vida pobre, para viver uma vida, não é, cheia de incerteza. Então aqui, o primeiro exílio que nós temos, né, notícia está aí em Êxodo, em Gênesis, e eu vou ler para você do capítulo 3, no capítulo 3, os versos 22 até o final deste primeiro, até o 24. Diz assim: então disse o Senhor Deus, não é? Está aí para você na tela. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. Exílio. Deus manda o homem sair do jardim do Éden. Ele vai então para um exílio onde? Longe da presença de Deus, longe da terra prometida, longe da comunhão com os demais. Não é? Então, por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, essa é a ideia, ou seja, este homem, quando Deus preparou para este homem, para esta mulher, um lugar perfeito, para que ele pudesse estar ali, para que ele pudesse desfrutar, ele desobedece o Senhor, ele peca contra Deus e ele é exilado. Esse, então, é o primeiro exílio que nós temos notícia, não é? E que começou toda a nossa história a partir daí. Se você depois for comigo lá em Êxodo, no capítulo 12, você pode andar um pouquinho com a sua Bíblia, você vai entender um outro momento do povo de Deus. Depois, então, que nós conhecemos a história, não é? A história vai se desenrolando, e aí você tem toda a história bíblica nesse sentido. O povo de Deus, então, vai parar lá no Egito, e nós já contei essa história em várias mensagens aqui, eu não quero me estender nisso, mas este povo vai parar lá no Egito através de José, vocês lembram muito bem disso, e depois de um tempo, depois de alguns anos, a Bíblia diz que os faraós depois já não conheciam mais, não sabiam mais quem era José, e escraviza o povo de Deus ali no Egito. E este povo, então, durante 400 anos, fica escravo do Egito. Então veja que este povo tinha um lugar prometido para eles, eles desobedecem a Deus, são expulsos desse jardim, eles começam uma caminhada, e nessa caminhada, em vários momentos, houve algumas tentativas, mas esse povo depois se torna escravo, não é? Eles perdem um lugar de privilégio e se tornam, então, escravos de um povo, eles se tornam escravos aí do Egito. Então, essa escravidão, e aí nós comemoramos, e aqui foi dito, da primeira Páscoa, ela ocorre a partir daí, porque Deus, ouvindo o clamor deste povo, Deus ouvindo o clamor durante 400 anos do povo escravo no Egito, Deus então envia para este povo, o povo de Deus, um libertador. Então, aqui é mais um princípio que nós podemos aprender. Muitas vezes você está no exílio, não é? Mas Deus não se esqueceu de você. Deus vai enviar para você uma resposta, uma tratativa, uma forma de você sair daquilo. Ou seja, a necessidade de um libertador todas as vezes que você está exilado. E nós vamos entender sobre esse libertador lá na frente, que foi o que foi falado aqui. Então, quando Deus ouve o clamor do povo aqui no Egito, é quando então ele envia Moisés, e todos conhecemos muito bem essa história, não é? Moisés afronta ali o faraó em nome de Deus, para que o faraó então pudesse libertar o povo do Egito. Eu creio que muitos de nós, em alguns momentos, ou em vários momentos da nossa vida, nós vivemos aí como escravos, não é? E é impressionante, porque às vezes estamos escravos do medo, às vezes somos escravos da ansiedade,
às vezes somos escravos do nosso trabalho. Às vezes somos escravos da igreja que frequentamos, ou seja, muitas vezes estamos vivendo como o povo vivia no Egito, escravizados pelas situações da vida e esquecendo-nos que nós temos aí um libertador, nos esquecendo que nós não precisamos viver presos ou escravos a medo ou qualquer tipo de situação que nós estamos vivendo neste momento, ansiedade, lembrando que o Senhor lá em Lucas diz que Ele nos mandou aquele que nos libertaria do cativeiro, aquele que nos libertaria. Aqui na primeira Páscoa nós também entendemos e aprendemos que o sangue é que nos salva do juízo. Não é? Eu vou ler o texto daqui a pouco com você, e foi dito aqui também sobre o sangue, é aquele que nos liberta do juízo. Né? Sobre nós havia uma ordem de um juízo, porque nós não temos capacidade, nenhum de nós tem capacidade para isso, mas o sangue nos liberta do juízo. Ou seja, já podemos aprender aqui na primeira Páscoa, no livro de Êxodo, que nós não somos capazes ou não temos o necessário para sermos salvos, ou seja, a salvação não é por mérito, não é por mérito. Nenhum de nós é salvo por mérito, nós somos salvos por obediência ao Senhor e por fé no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário no nosso lugar. Por isso que o texto aqui, a partir do capítulo 12, nós podemos ler aí um pouco antes do 12:1, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. E aí ele vai descrevendo, eu não vou ler contigo todo o texto, você pode ler depois na sua casa. Você pode até pular para o 12. Depois que ele dá toda a orientação aqui, eu creio que você também conhece, se não, você pode ler, é uma oportunidade de você estar mais atento à palavra. E aí no 12 ele diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como a festa ou como festa ao Senhor. Aqui é a primeira Páscoa. Moisés havia ali afrontado o faraó, e o faraó não cedia, mesmo vendo da parte dele ou da parte de Deus vários sinais. Então, a última praga era exatamente essa que aconteceria quando Deus, então, passaria e mataria todos os primogênitos ali do Egito, tanto homens quanto animais. Então, Deus estabelece essa Páscoa que está simbolizando Cristo Jesus, que é o que a gente tem falado aqui. Não é? Então, quando essa família matasse aquele cordeiro, aquele cabrito, sem defeito, eles deveriam pegar parte do sangue e passar nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passassem, aqueles que estavam debaixo da proteção daquele sangue fossem poupados, e assim aconteceu na história. Então, este povo é liberto do Egito, eles então passam a ser um povo livre, ou seja, a Páscoa marca a virada da história de escravos ao povo de Deus livre. Olha que coisa linda, este povo era livre, não é? São expulsos do jardim, permanecem livres por um tempo, se tornam escravos do Egito. Durante esse período de escravidão do Egito, Deus ouve o clamor deste povo, manda o libertador, esse libertador vem, mas era necessário que o sangue de um cordeiro, do cordeiro ou do cabrito puro, fosse ali, né, esse animal imolado, sangue passado nos umbrais, para que o anjo da morte, quando passasse, este povo pudesse não serem atingidos por anjo da morte. Ou seja, então esta Páscoa, ela significa exatamente isso. Um povo que era escravo se torna um povo livre, não é? Um povo de Deus. Querido, não viva na escravidão, é isso que você precisa entender. Você é livre porque o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus já te libertou de toda a escravidão, e muitos estão vivendo na escravidão deste mundo. Por isso que eu sempre tenho dito que nós precisamos abrir a boca e contar a verdadeira história. Não é coelho, não é ovo de Páscoa, é aquele que veio para nos libertar.
aquele que veio para nos livrar de uma morte horrenda no inferno por toda a eternidade, ou seja, este que veio para que o seu sangue nos libertasse. É exatamente isso que aconteceu aqui. Ou seja, a noite de Páscoa foi o início de uma nova identidade. Aquele povo que era um povo escravo, agora passou a ser uma nação santa. E nós conhecemos a história. Este povo, depois que sai do Egito, Deus vai fazendo milagres, milagres, milagres. Os povos em volta deste povo começam a ficar apavorados, porque eles começam a entender que esse Deus era um Deus poderoso de fato, né, que fez cair as muralhas de Jericó, que fez com que o mar se abrisse, que parou as águas do Jordão, que entregou guerreiros gigantes na mão do povo de Israel, e esse Deus continuou fazendo a sua vontade, não é, e abençoando aquele povo. Então a saída do Egito é chamada de o dia do Senhor, não é? Foi o início de um novo tempo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim que se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo, né, se fez novo, surgiram coisas novas. Nova criatura, novo povo, nova identidade. Ah, vocês não são mais escravos? Não, não somos. Agora somos um povo livre, nação santa, pertencemos a um Deus todo-poderoso. Então este povo sai do Egito, não é? O cordeiro foi morto, o sangue foi derramado, a morte passou e a história deste povo mudou. Ali naquele momento, que é o que nós estamos comemorando, ou seja, a tua história mudou quando você teve um encontro com Jesus, quando de fato você o aceitou como seu Senhor e Salvador e entendeu o que Ele fez por você. Talvez a maior dificuldade do ser humano é entender o que Deus fez através de Cristo Jesus para cada um de nós. Por isso que muitas vezes nós não entendemos a graça. Nós vivemos uma vida que não dá valor àquilo que foi feito. Não que o nosso valor faria com que fôssemos salvos. Não, a salvação não é por valor, não é por mérito, eu já falei isso várias vezes. Nós precisamos entender o que foi feito para que tivéssemos vida, para que fôssemos salvos. Então este povo sai então desse cativeiro do Egito, sai ali de uma vida de escravidão no Egito, vivendo ali durante 400 anos. E este povo começa então a sua história, vocês conhecem muito bem a história. Ou seja, este povo começa a conquistar a terra que Deus havia prometido para eles. De novo, este povo volta para uma terra, não é? Ou vai para a terra que Deus havia prometido. Uma terra que mana leite e mel, uma terra que o que eles plantam, não é, dá. E se você for em Israel, hoje em dia você vai ver a maravilha que é a agricultura naquele lugar, num lugar seco, mas Deus providenciou que a água chegasse até vários lugares, e a agricultura de Israel hoje é um modelo para o mundo inteiro, ou seja, milagres de Deus, mas esse povo começa a viver isso. Eles começam a experimentar, depois de Moisés vem Josué, e eles começam a experimentar essa bonança, eles conquistam a terra, as tribos são formadas, e este povo está vivendo, de alguma forma, vivendo os benefícios de um povo de Deus, de uma nação santa. Só que este povo é incrível, eu não sei qual a semelhança que nós temos com este povo, não é? Às vezes a nossa vida está bem, nós estamos vivendo uma vida boa, naquilo que Deus tem para nós, e de repente o que nós fazemos? Desobedecemos. Pecamos, nos afastamos de Deus, vamos de novo para o exílio. Foi o que aconteceu com esse povo. Depois de toda essa história linda, depois desse povo estar vivendo todos os benefícios de uma nação livre, santa, de um Deus todo-poderoso, esse povo de novo vai se tornar escravo. Vai lá para 2 Reis, no capítulo 17. 2 Reis, no capítulo 17. Lembrem-se, Éden, este povo é livre, né? Com um jardim maravilhoso, com uma terra linda. Pecado afastou este povo de Deus, foram para o exílio, tendo que arar a própria terra, cuidar da própria terra. A história se desenrola. Este povo vai parar lá no Egito através de José, e vocês conhecem muito bem a história de José. 400 anos de cativeiro. Deus ouve o clamor deste povo. Deus atende, manda um libertador. Este povo então se torna livre, vivendo todos os benefícios de um povo, não é, de uma nação santa. Este povo então, com o passar do tempo, o que acontece com eles de novo? Desobediência, idolatria, afastamento de Deus. Por mais que Deus mandasse profetas, por mais que Deus avisasse este povo continua, não é, vivendo uma vida se esquecendo. E aqui é mais um princípio que nós temos que aprender. Por isso que me encanta quando nós estamos com as crianças participando das atividades. Nós temos uma responsabilidade com a próxima geração muito grande. Porque
quando você olha para a história, todas as vezes que os desvios acontecem é porque alguma geração deixou de ser cuidada. Não é? E nós temos uma responsabilidade muito grande. Você tem uma responsabilidade com seus filhos, né? Nós temos uma responsabilidade como igreja, eu tenho uma responsabilidade como pastor, de cuidar das próximas gerações, para que quando nós passarmos, o Evangelho continue sendo pregado de uma forma séria, né? Que seja de uma forma legítima, que não haja desvios. E aqui o que acontece, de fato, este povo vai vivendo, e eles vão se esquecendo de Deus, vão se aproximando de outros deuses, servindo a outros deuses, e aqui acontece então o cativeiro babilônico. Se você observar aí no capítulo 17 de 2 Reis, no verso 7 diz assim, 2 Reis 17, 7, tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor. Olha só que a seriedade do que aconteceu aqui. O seu Deus, que os tirara do Egito, ou seja, o escritor está dizendo exatamente isso, ou seja, eles pecaram contra o seu Deus, aquele que os tirou do Egito, aqueles que os tirou com mão poderosa do Egito, aquele que fez milagres depois de tudo isso. E ele continua, de sob o poder de Faraó, rei do Egito, eles prestaram cultos a outros deuses. Olha a seriedade do pecado, querido. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Deus é um Deus que quer exclusividade da nossa parte. Ele que cuida de nós. Ele que enviou o seu Filho para que morresse na cruz no nosso lugar. Ele que nos deu salvação. Ele que tem cuidado de você, portanto, esse Deus é um Deus exclusivista, ele não vai dividir com ninguém, mas o povo aqui de Israel, neste momento, decide adorar outros deuses. E você observar e ler com cuidado, segundo a Reis, você vai ver como é que esse povo estava vivendo longe, afastado de Deus, ou seja, como é que pode, eu e você, vendo os milagres que Deus já fez na nossa vida, o cuidado que Deus tem tido conosco, ainda nos afastarmos desse Deus e servir a outros deuses? Porque se você não está servindo a Deus, você está servindo a outros deuses. Ah, não, pastor, mas eu estou aí no meio termo. Não existe meio termo com Deus. Ou você está servindo a Deus, ou você não está servindo a Deus. Não tem duas, não há outra alternativa. E o texto diz exatamente isso, que este povo pecou contra Deus, se esquecendo desse Deus que havia tirado-os do Egito, que havia dado a eles a terra prometida, que havia dado a eles a conquista de povos e de terras. Portanto, a Babilônia aqui, para mim, é o exílio da alma. É aquele exílio que este povo foi levado, não é? Porque pecaram, e pecaram de forma muito séria contra Deus. Então, a Babilônia simboliza o resultado de uma vida sem aliança com Deus. Ou seja, todas as vezes que nós não estamos aliançados com Deus, nós estamos distantes da comunhão com Deus. Não existe... Você está aí entendendo que você tem uma aliança com Deus e vivendo de acordo com o que você quer. Não, isso não existe. Ou seja, eu preciso viver uma vida de obediência ao Senhor. Não é? Eu preciso viver uma vida de obediência ao Senhor. Deus fala no exílio e dá esperança ao povo. Isso que me encanta, preparando este sermão, uma das coisas que mais me encantou é entender que muitas vezes Deus permite que você tenha o exílio, que você esteja ali no seu cantinho, mas Ele não te abandona. Ele não deixa de enviar para você mensagens, Ele não deixa de enviar para você. Preste atenção quantas vezes você se afastou de Deus e vinha outro, alguém te manda uma mensagem de WhatsApp, alguém que encontra contigo, alguém que ora por você, ou seja, é Deus falando e muitas vezes você não está prestando atenção nisso, ou seja, mesmo no exílio, Deus não silenciou, Deus não deixou de enviar aquele povo, e quando você lê o texto, enviou cartas, profetas, o povo sonhava com Deus, ou seja, Deus continuou se manifestando através de várias formas com o povo, ou seja, mostra claramente, querido, que o exílio não era o fim, mas um processo de purificação. O povo precisava daquilo. E é no deserto que nós muitas vezes aprendemos a nos aproximar mais de Deus. É no deserto que nós ouvimos mais a voz de Deus. Eu não sei se você está passando por um deserto neste momento, mas se estiver, querido, pergunte ao Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Fala comigo.
E Deus fala, Ele vai falar contigo, Ele vai usar pessoas para falar com você, Ele vai usar a palavra dEle para falar com você, mas como Deus usou aquele povo ali naquele momento, Deus continuou cuidando daquele povo, exilados na Babilônia por Nabucodonosor, ou seja, esse povo é levado para a Babilônia, se tornam escravos de Nabucodonosor, vão viver na Babilônia, longe da terra que Deus havia prometido para eles, porque havia um pecado contra Deus, mas mesmo assim, Deus fala com esse povo. Se você for lá para Jeremias, vai lá para Jeremias no capítulo 29, olha como Deus é cuidadoso e é zeloso com o povo. Deus é cuidadoso e zeloso contigo. Deus não vai deixar, não é, de te orientar ou falar com você quando você precisa. Olha lá Jeremias capítulo 29, a partir do verso 10. Jeremias então escreve para este povo. Esse povo está lá presos por Nabucodonosor, exilados na Babilônia, mas Deus então fala com este povo para dar esperança a eles. Diz assim, a partir do verso 10 do capítulo 29 de Jeremias: assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos de Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Olha que Deus tremendo. Deus te coloca no exílio por culpa sua, não é por culpa dele, por culpa sua. Você desobedece a Deus, não é? Portanto, Ele permite que você vá para um exílio, Ele permite que você vá para um deserto, porque, queridos, as consequências do nosso pecado, nós arcamos com elas. Deus não tira as consequências do pecado, Ele nos perdoa, mas as consequências, elas permanecem. E aqui este povo está vivendo as consequências do pecado, mas mesmo assim, Deus não se cala. Deus manda a este povo uma mensagem de esperança. Ele diz assim, olha, assim diz o Senhor, Jeremias está falando para o povo, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Que Deus tremendo é esse? Ou seja, Deus não disse só que traria o povo, Ele deu certeza que Ele traria o povo de volta. Ele diz, eu cumprirei a minha palavra, minha promessa com vocês, não é? Em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. E aqui, queridos, ele não está falando de uma volta só geográfica, ele está falando de principalmente uma volta espiritual, ter comunhão novamente com ele, porque voltar para Jerusalém era simplesmente uma jornada geográfica, mas Deus queria muito mais do que voltar para Jerusalém. Esse povo deveria voltar a ter comunhão com Deus. Esse povo deveria voltar a obedecer o Senhor. Eles deveriam voltar a viver como um povo escolhido por Ele. Ou seja, era essa ideia que o Senhor Jesus, não é? Depois com o Senhor Jesus, e é o que nós vamos ver no próximo passo. Mas aqui Deus falando com este povo, que é um povo que estava distante dele. Por que Jeremias fala, depois que se cumpriram os 70 anos? Lembra que eu tenho falado dos falsos mestres aqui o tempo todo? Alguns falsos mestres diziam para aquele povo que o tempo era menor. Não, fica tranquilo, é rápido. Nós vamos para a Babilônia e vamos voltar. Ele disse, não. Não usou Jeremias para dizer, não, é 70 anos. Porque, queridos, quando Deus te dá não é? Quando Deus fala contigo e você entende que é Deus, é claro, não há dúvida. Então ele está dizendo para aquele povo, olha, vocês não vão ficar aí 5, 10, 15, 20, não, vocês vão ficar 70 anos, porque foi essa a promessa do Senhor. Não é? Então esta carta foi para mostrar que Deus não os havia abandonado. Mereciam ser abandonados? Eu acredito que sim. Humanamente falando, sim. Quantos de nós aqui mereciam ser abandonados pelo Senhor e não somos? É só você analisar o teu coração, gente. Nós somos ruins, nós somos mal. Não é assim? Ou você às vezes não tem vergonha do que você faz? Eu tenho. Às vezes eu falo, meu Deus, como é que pode o Senhor ainda continuar me amando? Não é? Às vezes murmurando, reclamando, não é? Às vezes ingrato com aquilo que Deus tem me proporcionado. E muitas vezes nós vivemos essa vida, ou seja, e o Senhor continua nos amando, continua enviando pessoas para falar conosco, Deus continua nos resgatando quando estamos no exílio. Era exatamente o que estava acontecendo aqui. Assim como Deus não abandonou o povo da Babilônia, Cristo não nos abandona, querido. É esta a ideia, ou seja, Deus não vai, através de Cristo Jesus, te abandonar no exílio do pecado. Eu não sei como é que você está vivendo a sua vida, mas Ele não te abandona, não te abandona. Ele quer você de volta, Ele quer te resgatar, Ele quer que você volte a ter comunhão com Ele. Ou seja, toda a história mostra isso.
um povo ingrato, um povo que poderia ser simplesmente abandonado pelo Senhor. Não, Deus os traz de volta, e é isso que Deus quer de mim e de você, que nós possamos voltar a ter comunhão com Ele. E aí depois vamos para Isaías, porque Isaías vai falar da vinda do Salvador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vá lá para Isaías capítulo 53, volte um pouquinho só a sua Bíblia, Isaías capítulo 53, para você entender a história, o que Isaías está dizendo sobre a volta, ou sobre a vinda daquele que viria para nos resgatar de forma definitiva. Então lembrem-se que nós temos uma história que começa no Éden, onde este povo, então, recebe da parte de Deus um lugar especial para viver. Este povo se afasta de Deus, desobedece, peca contra Deus, são exilados, não é? E vivem nesse exílio, ou seja, tendo que resolver as coisas de acordo com a sua própria força, arar a terra para comer, e este povo vive assim, não é? Nesse exílio, não é? Até que Deus vai resgatando, Deus manda então os patriarcas, os profetas, mas este povo vai parar de novo lá no Egito e são escravizados no Egito. Deus então ouve o clamor deste povo, manda o libertador que os tira do Egito, e este povo de novo sai do exílio e volta a viver numa boa terra. Mas mesmo assim este povo desobedece a Deus, eles são idólatras, se tornam idólatras em algum momento, e este povo é escravizado na Babilônia, lá pelo ano 586, se tornam escravos de Nabucodonosor, e ficam escravos durante 70 anos. E Deus os traz de novo para Jerusalém, os traz de novo para ter uma comunhão com Ele, não é? Mas quando olhamos para a história, essa história continua. Ela continua com esses altos e baixos, esse povo que uma hora amava o Senhor, uma outra hora não ama o Senhor, uma hora faz aquilo que agrada a Deus, outra hora faz aquilo que desagrada a Deus, e assim a história vai se desenrolando. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso já tinha uma história definida e que Ele sabia que ela se cumpriria em algum momento. E aqui, quando olhamos para Isaías, ele diz assim no capítulo 53, ele diz assim, olha, nós podemos ler a partir do 1 para você entender melhor. Ele diz assim, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Ele está dizendo, olha, não tinha nada, não era alguém, não é, que se olha e fala assim, poxa vida, eu quero estar ali, essa pessoa é uma pessoa bonita. Não, ele diz que não havia na aparência dele nada para que o desejássemos. Ele diz no 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima, ou seja, nós não tínhamos a capacidade de olhar para ele com admiração. E ele continua no verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ou dores em algumas traduções, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por não entender o que o Senhor Jesus estava fazendo por mim e por você. Não é? Por Deus assim, castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus, já está profetizando sobre essa vinda. Ou seja, olha como Deus age na história. Deus sabia que este povo não ia, viver uma vida na presença dele, obediente à sua palavra, cumprindo a lei que foi falada aqui. E então, esse Deus Todo-Poderoso, ele envia um Salvador, não que nós merecêssemos, mas para que esse Salvador pudesse nos dar vida, mesmo sendo seres com todas as dificuldades que nós temos. E é isso que nós vamos ver, então. Isaías aqui nos dá um pano de fundo, e você então pode ir com a sua Bíblia lá para Mateus, no capítulo 27. Então, só recapitulando para você sair daqui com essa história muito clara na tua cabeça. Éden, ok? Temos um tempo no Éden. Do Éden vamos para Êxodo.
a saída do povo de Israel, a saída do povo do Egito, de Êxodo lá, nós vamos lá para o povo escravo na Babilônia, segundo a Reis, quando esse povo de novo é escravizado por 70 anos, depois que esse povo volta para Israel, né, os muros são reconstruídos, as portas são reconstruídas, o povo começa de novo a ter um relacionamento com Deus, mas mesmo assim, esse relacionamento não é um relacionamento como Deus gostaria que fosse. Deus então usa o profeta, como está usando o profeta Isaías, para falar da vinda do Salvador, aquele que nos uniria com ele de forma definitiva. E é o que está aí então em Mateus. Você vai observar aí em Mateus no capítulo 27, aqui a história já ocorreu, o Senhor Jesus já veio a esta terra, não é? O Senhor Jesus nasceu, cresceu, desenvolveu um ministério extremamente eficaz, ensinando 12 discípulos e todos aqueles que o seguiam, mas agora, neste momento, não é? Cumpre-se aquilo que o Senhor havia determinado de antemão, e aquilo que o Senhor Jesus havia dito e estava falando para os seus discípulos que aconteceria, que é a sua crucificação, não é? É o que está acontecendo aí a partir do verso 45 do capítulo 27 de Mateus. Diz assim: e houve trevas sobre a terra. Então aqui você tem que lembrar que Jesus está na cruz do Calvário, não é? Aqui ele já passou por todo aquele sofrimento que nós conhecemos, talvez não tão bem quanto deveríamos. Eu disse aqui a semana passada, se eu não me engano, a semana retrasada, que lendo sobre um médico legista, ele diz que as chibatadas que Jesus levou eram tão fortes, porque haviam pontas de ossos na ponta da chibata que abriam as suas costas e os nervos ficavam à mostra, à vista. É só para você entender um pouquinho do sofrimento que o nosso Senhor Jesus sofreu por mim e por você. Não é? E que à medida que ele carregava a cruz ia raspando ali nos nervos expostos e machucando profundamente. Inclusive, quando ele estava na cruz, ali preso naquela cruz, crucificado, para ele tentar respirar, ele tinha que movimentar o corpo e assim raspava os nervos na cruz, causando dor extrema que nós não podemos nem imaginar. É só para você entender um pouquinho, não é, do que Jesus sofreu na cruz do Calvário por mim e por você. Eu sei que alguns de nós aqui não gostam nem de assistir filmes de crucificação, não é? Porque é difícil, difícil. Quando você entende esse sacrifício, você olha para isso e fala assim: como pode, né, um Deus que manda o seu filho sofrer no meu lugar para que eu tivesse vida? Então é exatamente o que está acontecendo aqui. Ele está na cruz do Calvário, ele está crucificado, não é? E o texto de Mateus diz assim: e houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. E aí no 46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, yamana sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Não é? Então, aqui Jesus está cumprindo aquilo para o qual ele veio. Não é? Quando você estuda os evangelhos, você vai ver que toda vez que ele fala sobre isso, os discípulos não conseguem entender. Mesmo tendo revelação dos profetas, como Isaías, eles não conseguem entender isso que Jesus iria fazer. Mas ele precisava passar por isso, porque ele precisava morrer na cruz do Calvário, para ele poder ressuscitar ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter vida, porque ele venceu a morte, os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Por isso é que eu e você temos a liberdade de estar aqui num domingo como esse, de comemorar então um domingo de Páscoa, mas não nos esquecendo daquilo que ele fez por mim e por você, ou seja, a cruz, o fim do exílio. É o fim do exílio, ou seja, não há mais exílio para mim e para você. Nós poderíamos chamar talvez de um novo êxodo, caminhando para o nosso encontro final com Jesus. É isso que ele nos trouxe a partir da cruz do Calvário. Não é? Experimentou ali o abandono, a rejeição, experimentou o peso do nosso pecado naquele momento. Né? Então ele experimenta tudo isso, ele vivencia tudo isso, ele vive tudo isso por amor de mim e de você. Ou seja, o Filho eterno naquele momento é separado do Pai para que nós pudéssemos ter a reconciliação que foi falado aqui durante a peça. Ou seja, ele nos reconcilia com ele, ele nos traz de volta para viver com ele de uma forma que ninguém mais poderia tirar, isso não poderia cessar de forma nenhuma. Ou seja, toda vez que você se sentir, querido, rejeitado, abandonado, distante de Deus, lembre-se que Cristo tomou o seu lugar na cruz para que você pudesse ter comunhão com Ele. Não despreze isso.
Não olhe para isso como algo, sabe, que não, olhe para isso com a seriedade que é necessária. Viva uma vida na presença do Senhor com a seriedade necessária, porque Ele foi o sacrifício definitivo para que eu e você pudéssemos ter vida. Então, esse é o primeiro aspecto da vinda de Jesus, nos trazendo, então, uma reconciliação total com Ele. Vai para João, no capítulo 19, verso 30, para você entender um pouco melhor do que está acontecendo aí. João, no capítulo 19, a partir do verso 28, ele diz assim, o escritor aí, João, um dos discípulos de Jesus, a partir do verso 28 do capítulo 19, ele diz assim, mais tarde, aí ainda está narrando a crucificação e morte de Jesus, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que as Escrituras se cumprissem. Olha que coisa tremenda, ou seja, Jesus sabia que havia ali cumprido tudo aquilo que havia sido predito no passado e que os profetas haviam falado a respeito. Ele disse, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus diz, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado, está feito. A reconciliação foi feita de forma definitiva, ou seja, nós voltamos a ter acesso ao país que ele está dizendo, está consumado. Cumpriu-se a promessa lá de Gênesis, que ele mandaria um libertador para o nosso povo. E ele mandou ao longo da história. Mas esse é o definitivo. Esse que nos fez ter comunhão com ele, para que nós nunca mais vivêssemos distante dele. A cruz é o novo marco de libertação. Essa é uma libertação que nós nunca mais seremos escravos, nem de Nabucodonosor, nem de Faraó, nem de lugar nenhum, nem de povo nenhum, nem de história nenhuma. Nós somos livres em Jesus. Foi isso que ele veio fazer, nos dar essa liberdade. Então, assim como a Páscoa marcou a saída do Egito, a cruz marca a saída do pecado. Você não pode continuar vivendo uma vida de pecado. Ele morreu na cruz para que os seus pecados fossem perdoados, para que os meus pecados fossem perdoados, para que nós não precisássemos mais ficar no exílio do medo, da angústia, não é? De uma vida dupla, mas que pudéssemos viver no paraíso com Ele, viver no jardim com Ele, viver em comunhão com Ele. É isso que Ele fez na cruz, está consumado. É o selo, é o preço que foi pago, a dívida cancelada, não é? O exílio encerrado, foi pago, você não deve mais nada, ou seja, Ele pagou para você. Essa é outra coisa que me encanta, mas me assusta ao mesmo tempo. Me encanta porque eu não consigo imaginar esse amor. Eu não consigo entender, por mais que eu queira. E me assusta porque me dá medo, às vezes, de não compreender e não dar o valor. Nunca poderei dar o valor, nem você, mas não vivermos uma vida de obediência ao Senhor, nos esquecendo daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Não dá para entender, querido. Você que está aqui, você não daria o seu filho por amor a ninguém. Eu já disse isso. Não daria. Não daria. Nenhum pai que está aqui, nenhuma mãe daria um filho por amor de ninguém. Talvez você sacrificasse a sua vida por amor do teu filho. Eu não tenho dúvida disso. Mas você dar a vida do seu filho por amor de alguém? Não. Mas Deus fez isso. Deus mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz no meu e no seu lugar. É isso que me dá, quando eu digo medo, é medo de nós não entendermos isso, de começarmos a viver uma vida cristã medíocre, rasa, sem profundidade, sem intimidade, sem relacionamento com Ele. Você pode ter certeza da sua salvação, não porque você é bom, mas porque Ele diz, está consumado. Ele concretizou na cruz do Calvário o que era necessário para que eu e você fôssemos salvos. E é assim que nós precisamos viver a nossa vida. É assim que nós vamos caminhar na presença dEle, ou seja, esquecendo que Ele tem um lugar especial para nós. Somos forasteiros nessa terra, somos peregrinos nessa terra, mas enquanto estivermos aqui, Ele vai nos sustentar, Ele vai cuidar, Ele vai nos preservar, e um dia vamos estar com Ele lá no Éden definitivo, no jardim definitivo, né, onde nós não precisamos mais nos preocupar com absolutamente nada. E para encerrar, querido, anda um pouquinho com a sua Bíblia, vai lá em Colossenses, no capítulo 19. Desculpa, Colossenses capítulo 1, versos 19 a 22. Olha o que o texto nos ensina. Colossenses, capítulo 1, versos 19 a 22. Ele diz assim, do 19 ao 22.
Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, nós, estávamos separados de Deus, e na mente de vocês éramos inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Esse Deus que o próprio texto diz que ele foi do agrado dele. Foi do agrado dele, ou seja, ele te ama a este ponto. A ponto de enviar o teu filho, ou seja, a cruz nos reconcilia com o Pai. Isso que você precisa entender. O que nós estamos comemorando hoje, domingo de Páscoa, é que fomos reconciliados com o Pai. Nós passamos a ter acesso a Ele. Cristo nos permitiu isso. A peça falou sobre isso, ou seja, Ele nos permitiu ter acesso a Ele. Ele nos permitiu, quando orarmos, ter a convicção e a certeza de que Ele nos ouve. Ele nos dá a tranquilidade quando a palavra dele nos diz que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em nome dele, ele estaria ali. Ou seja, nós temos certeza de que ele está no nosso meio, porque ele nos disse isso na sua palavra. Ou seja, é isso que a cruz traz para nós. Ou seja, o exílio espiritual termina quando somos reconciliados com o Pai. Não há mais exílio na tua vida. Só há exílio na tua vida quando você peca e se afasta dele. Mas quando você se arrepende e pede perdão, você volta a ter comunhão com Ele, você é reconciliado com Ele. Essa é uma outra coisa encantadora. Ele nos deu, não é, o perdão, ou seja, Ele nos concede se poderíamos dizer assim, uma ferramenta para não ficarmos distantes dEle. Só ficamos distantes dEle se quisermos. Porque Ele diz que Ele nos perdoa, basta pedir perdão a Ele, que Ele vai nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, e nós voltamos a ter comunhão com Ele. Gente, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que nós, como pais, vivemos com dificuldade, às vezes, com os nossos filhos. Nós, enquanto pais e mães, temos dificuldade de perdoar um filho quando faz algo contra nós, quando nos afronta, ou quando não tem um comportamento que nós esperávamos, mas esse Deus diz, olha, há uma reconciliação, basta você pedir perdão. E Ele nos perdoa, Ele nos garante isso, ou seja, não somos mais estrangeiros, não somos mais errantes nessa terra, somos filhos adotivos e filhos recebidos com festa, que é receber os meninos com festa quando chegam no culto. Você não foi recebido de qualquer forma no céu, não. O teu nome não entrou no livro da vida de qualquer forma, não. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa. Então, quando eu e você confessamos que Jesus é o Senhor, houve festa no céu. Então, nós somos recebidos com essa festa. Agora, homens e mulheres indignos. Indignos. Já pensou se subisse aqui a história da nossa vida? Você fala, não quero nem ver. Não é assim? Indignos, mas Ele nos ama. E continua nos amando e vai continuar nos amando, mesmo não sendo dignos. Por isso que nós precisamos viver na presença dEle de forma séria, acertando a nossa vida, procurando viver de uma forma que lhe agrada, que agrada o Senhor. A cruz é o abraço do Pai com o Filho que volta. Essa é a ideia da cruz, ou seja, você estava perdido, longe, não é? O filho pródigo, você volta. A cruz de Cristo que nós estamos comemorando hoje é como se fosse esse abraço. Olha, venha Fábio, venha de novo para ter, não é, relacionamento comigo, não precisa mais viver no exílio. A cruz não é só perdão. Claro que a cruz trouxe perdão dos nossos pecados. Não é? Mas a cruz também é reconciliação com o Pai, nós voltarmos a ter comunhão com Ele, é restauração de identidade, não somos mais escravos, não somos mais pedintes, não somos mais mendigos deste mundo, nós somos filhos, nós temos uma identidade com o Pai. É isso que a cruz trouxe. Você é filho de Deus. Isso é tremendo. Ser filho de um Deus todo-poderoso. Um Deus que em alguns momentos parou a terra, parou tudo, para que a vontade dele se cumprisse em alguma promessa que ele tinha feito a um
um profeta, para o sol, ele para, é Deus Todo-Poderoso. É um Deus que deu mais tempo de vida a um rei, é um Deus que tem cuidado de você, é um Deus que te salvou, é um Deus que vai te levar para a eternidade com Ele. Então, a cruz mostra isso, ou seja, a restauração da sua identidade. Você hoje tem identidade. A cruz também é, de fato, o seu lar. Você tem um novo lar, uma nova família. Você não está mais só. Na cruz, Cristo não apenas morreu, queridos. Ele abriu a porta de casa para os exilados. Sabe quando você abre a porta da sua casa para alguém que está na rua? Não é? Eu já fiz isso. Alguém que está exilado no pecado, alguém que está exilado, distante do Senhor, a cruz fez isso. É como se o Senhor tivesse aberto a porta e falasse assim, entra, meus filhos, venham, queridos, venham para cá, venham para ter comunhão comigo. É isso que a cruz representa. É isso que nós estamos comemorando nesse dia. Por isso que hoje é domingo de Páscoa. Mas eu tenho que entender que isso nasce no Éden. Deus tinha algo perfeito para nós no Éden. Mas nós desobedecemos, nós pecamos contra Ele. Depois somos escravos de novo. Deus manda o libertador. Vivemos uma bonança, vivemos um tempo bom, de novo somos escravos. Deus traz esse povo de volta da escravidão, mas não creio que não haveria solução se não fosse Cristo Jesus. Então Deus manda o sacrifício definitivo, para que eu e você pudéssemos sermos reconciliados com Ele de uma forma definitiva e que nunca mais precisaríamos ser escravos ou viver na escravidão. É isso que nós estamos comemorando. Este é o domingo de Páscoa. Essa é a Páscoa que eu e você precisamos comemorar. Não com coelho, não com chocolate, pode ter. Se você quiser ter aí na sua casa, coelho não. Mas um chocolate, se você quiser ter, não tem nenhum problema. Pode ter lá o seu chocolate. Né? Mas não se esqueça da história. E você está inserido nesta história. É isso que é lindo. Eu e você fazemos parte dessa história que o Senhor pensou lá no Éden. Eu e você fazemos parte disso. Ele sabia que nós estaríamos aqui neste domingo fazendo o que nós estamos fazendo. E isso tem que encher o meu coração de alegria, de que eu faço parte de uma história, de um Deus que me amou a tal ponto que Ele enviou o seu Filho que morresse na cruz no meu lugar, não é? E no seu lugar, para que tivéssemos vida e perdão dos nossos pecados. Amém? Está feliz com o seu domingo da Páscoa? Amém? Então fique de pé, quero orar contigo. Nada, querido. Amém. Comece agradecendo ao Senhor. Comece agradecendo aí a Deus. Abra sua boca, agradeça a Ele. Esse Deus que te amou e te ama. Esse Deus que te reconciliou com Ele através da cruz no Calvário. Esse Deus que te deu uma nova identidade. Esse Deus que te adotou como filho. Esse Deus que tem cuidado de você. Esse Deus que mesmo nos momentos mais difíceis da tua vida, Ele nunca deixou de cuidar de você. Quantas vezes esse Deus mandou para você alguém falar com você para que você tivesse certeza de que era Ele cuidando de você. Ô Senhor, obrigado. Obrigado porque hoje nós comemoramos a Páscoa. Nós comemoramos, Deus, a Tua ressurreição através de Cristo Jesus. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, Deus, porque em toda a história, o Teu povo foi um povo que Te amou, mas também se rebelou contra Ti. Te obedeceu, mas também desobedeceu em vários momentos. E o Senhor manda Jesus Cristo vir a este mundo para que fosse o sacrifício definitivo, para que fosse o Cordeiro Santo que tiraria o pecado do mundo, e assim o Senhor fez, Pai. E eu e cada um desses amados aqui nessa manhã, aqueles que estão em casa, somos privilegiados de fazer parte do Teu povo. Da mesma forma que o povo lá no início de toda a história, este povo que pertencia ao Senhor, e hoje nós também pertencemos ao Senhor, porque Cristo nos deu acesso ao Senhor. Que privilégio meu, Pai, poder tê-lo como Pai, de poder saber que sou Teu Filho, e cada um dos presentes aqui também. Que privilégio nosso. Que
privilégio saber que os nossos pecados foram perdoados e serão perdoados aqueles que viermos a pecar, Deus, mas que a nossa vida, quando estudamos em 1 João, não seja uma vida de pecado, Deus, mas que o pecado seja um escorregão na nossa caminhada. E mesmo assim o Senhor disse que nós teremos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, este que veio, morreu e nos deu vida. Por isso, Pai, muito obrigado, porque nós fazemos parte da Tua história. Muito obrigado, porque nunca mais deixaremos de fazer parte disso. Porque quando o Senhor nos chamar, estaremos contigo por toda a eternidade. Por isso, muito obrigado, Pai. Obrigado por este domingo, obrigado por esse tempo tão abençoado que nós tivemos. Que esta palavra, Deus, que nos traz uma visão desde o Éden até os dias de hoje, ela possa ser clara na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa história, que nós nunca nos esqueçamos de quem nós éramos e de quem nós somos hoje. Por isso, Pai, eu te agradeço pela vida de cada um desses amados aqui, te agradeço pela salvação que o Senhor nos deu, te agradeço porque o Senhor mudou a nossa história, te agradeço, Pai, porque hoje nós podemos comemorar sabendo que estamos comemorando e gratos por aquilo que estamos comemorando. Tantas pessoas nesse dia, Deus, têm comemorado a Páscoa, olhando para chocolates e coelhos e tantas histórias, mas não conhece a verdadeira história, que é a redenção, que é a reconciliação, que é a vida que nós recebemos através de Cristo Jesus. Que assim possa ser a nossa caminhada, Pai, assim possa ser o tempo que o Senhor ainda nos mantiver nessa terra. Que nós possamos comemorar cada etapa da nossa vida, cada momento, lembrando de que o Senhor nos resgatou, lembrando de que o Senhor nos salvou, lembrando que o Senhor nos perdoou e lembrando que o Senhor nos deu vida. É assim que eu oro. Grato ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.